Fala pessoal, sou Canarinho na área, de novo. A gente aí, sempre bom estar com vocês, sempre bom falar com vocês. E agora, que já passaram os jogos da seleção, o que vai acontecer no ano? JP, Biel, estamos aqui mais uma vez juntos, prazerzaço estar aqui mais uma vez. Como é que você tá, JP? Beleza, João. Também agora eu tô um pouco frustrado porque não tem jogos do Brasil pela frente, né? Os dois meses aí. Os dois meses. Mas de ressaca, mas tá bom, né? A gente agora vai poder explorar outras situações da seleção, debater aqui. Vai ser bem legal. Tava com saudade do Biel. Tamo junto. Sempre bom. Isso é sempre bom estar aqui com vocês. Gravando em estúdio, né, Biel? Isso é sempre legal. Agora com 14 anos, hein? Agora com 14. Parabéns ao Biel, galera. Manda parabéns aí pro Biel, gente. E aí, Biel, animado? Tô animado. É ruim ficar muito tempo sem o jogo do Brasil, mas graças a Deus acabou a data FIFA, vai ter jogo do meu time, eu vou poder assistir, então. Mas assim, ficar um tempo sem o jogo do Brasil é ruim. Mas... Sempre ruim. Seleção brasileira sempre faz falta. Mas é isso. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, todas aí. Compartilha e ativa o sininho. Roda a vinheta. Estamos de volta, sempre bom. Novamente, não esquece não, galera. Ativa aí, compartilha, porque agora a gente vai falar desse intervalo de jogos entre os últimos 2 jogos que tiveram e agora o próximo jogo agendado aí, JP, para 8/6, México e Brasil, e dia 12/6, Estados Unidos e Brasil. Traz aí pra gente o panorama. O que você acha desse intervalo e também o que você viu aí dessa evolução dos jogos aí do Brasil para falar até junho? Sim. Acho bacana, João, porque a gente pega 2 adversários muito fortes, né? Que a gente teve jogos a disputar. Não, mais forte que Honduras. Exato. Acho que historicamente, né? Vamos dizer assim. E aí agora a gente vai para junho, pegando o México e Estados Unidos, na qual serão 2... Você estava falando dos grandes adversários, Inglaterra e Espanha. Perfeito. Sim. Aí sim, Biel. Eu estava falando do México e Estados Unidos, concordo plenamente. Que passaram, né? Boa. Eu não falo nem pelos resultados dos 2 jogos, mas mais pela história que representa 2 campeões do mundo. E aí a gente passa 2 meses avaliando outros jogadores, né? Novos jogadores. Da liga de 50 podem ser 60. Potenciais, que eu acho que inclusive a gente pode fazer no futuro um programa montando seleções, né? Tipo, dá pra montar, pensando em 50 nomes, 5 seleções e vamos ver. Goleiro, de zagueiro, aí Neymar estaria no primeiro, no segundo time. Poder brincar. Por exemplo, a França dá pra fazer 5 times e 5 times assim, bons. Nenhum time que você olha. Não, mas eu quero fazer no Brasil. Isso. Não, é isso que eu tô comentando. É isso que eu tô comentando. Pra mim, o Brasil dá um 5 também, um 5-6. Concordo também. Acho que dá Por isso que fala de 50 nomes, né? Isso. E assim, 50 nomes, que essa lista pode tanto aumentar, quanto eu falei, pra 55, 60 nomes, mas pode diminuir e ficar uma lista mais restrita de 40 a 35 nomes pra não cortar tanta gente. E olha como é louco isso, pessoal. A gente tá falando de uma safra que a gente várias vezes aqui já falou, nós 3 na bancada. Que não é das melhores. Não é das melhores. E mesmo assim a gente tá falando que peneirando, dá até um 60 aí, já aparece aí pra gente montar a seleção. Vocês concordam com isso? Vocês acham que dá pra montar? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que um programa como esse, como o JP... Gostei da ideia, JP. A gente fazer um programa aqui de montar seleções... vamos falar assim, não as seleções principais, algumas seleções alternativas. Boa, Biel. Eu acho que assim, tem o time 1, que seria o time que a gente imagina que o Brasil vai para a Copa América, e aí você tem o time 2 com jogadores, time 3, 4, 5, e se precisar de 6, a gente avalia, mas o que eu quero dizer é que o Brasil ele tem potencial para ter vários times, como você mesmo trouxe, o Biel falou, mas eu acho que a gente precisa evoluir muito para ter um time para ser campeão do mundo. Para ser campeão da Copa América, dependendo ali de como for, dá para ganhar da Argentina? Claro que dá. A Argentina, a gente sabe que ganhou uma Copa do Mundo por alguns fatores que motivaram a seleção a conquistar o tricampeonato. Acho que a derrota para a Arábia mudou completamente o que seria o campeonato da Argentina. Se tivesse ganhado aquele jogo... Tinha que ter saído na primeira fase. A gente já falava isso muitas vezes. Então, tinha que ter saído na primeira fase. Se passasse, ia ser chato. Mas falando do Brasil, a gente tem que pensar que
o Brasil com muitos jogadores, a gente consegue montar bons times, competitivos, times que vão para a Copa do Mundo. Agora um time para ganhar a Copa, aí a gente tem que entender o contexto, né? A sarrafa tem que subir muito. Isso, o sarrafo sobe totalmente, né? E Biel, assim, pensando em México e Estados Unidos, igual o JP estava fazendo a transição, o que você espera desses amistosos aí na seleção? Espero que o Brasil ganhe, né? Não, isso, por favor, Porque, né? assim... Por favor, Brasilzão, bora. Porque assim, pegar os Estados Unidos, que pra eles o Pulisic é o LeBron James do futebol, dá uma dificultada, entendeu? Você, primeiramente, pegar um país que não gosta de futebol e tem uma seleção razoavelmente boa e perder, e pegar o México que, pô, tem aqueles altos e baixos. E com certeza vai estar com o Ochoa, que esse daí não tem nem altos e nem baixos. É impressionante, né, cara? É impressionante. A gente vai estar lá, vocês com o quê? Seus 70 anos. Ochoa. Vocês com 70 anos aí, goleiros do México, Guilherme Ochoa. Aí, pô, não é possível que esse cara tá jogando. É impressionante, né, cara? Mas assim, E ele sempre faz uma grande defesa, né, cara? Impressionante. em algum momento, ou na Copa ou na Copa América, ele faz uma defesa bonita e de resto... Ele vai na média, né? Brasil e México em 14, 0x0 lá no Castelão. Absurdo que aquele cara fez. Nossa senhora. Ali é tá 10 no maluco. SofaScore, tranquilo. Não, tranquilo. Se o Léo Jardim tirou 10 naquele Vasco Nova Iguaçu, aquele é 11. Iguaçu, né? Aquele era 11. Não, é verdade, Exato, cara. não é Isso nem 10, né? faz muita diferença, né? E se a gente pensa assim, os Estados Unidos, cara, quando a gente olha... Pô, os Estados Unidos tá investindo muito, né, gente? Assim, primeiro tem um amistoso com os Estados Unidos, tem uma emblemática muito grande. Por quê? Porque a Copa América, porque a Copa do Mundo, tudo isso, os Estados Unidos está investindo muito nisso, no esporte e na MLS, né? Quando você pensa assim na parte de futebol, né, no soccer, trazendo o Messi... trazendo o Soares e assim Jordi Alba, Busquets, cara. Isso tudo em um time só. Isso tudo em um time. Os ingressos subindo 300%, não, 1.300% de valor, né, para assistir o Messi, é uma coisa absurda. Mais caro que ingresso de final de Exatamente, está mais caro que ingresso de final de Copa. Quando você fala disso e fala do México, que sempre encrespa pro Brasil, vamos falar assim, jogo com o México sempre é chato. O Brasil nunca teve, eu não me lembro de um jogo Brasil e México que você entrava assim falando, vai ser fácil. Por mais que o time estivesse bem, a gente entra sempre tem um trabalhinho ali, porque o México é chato. A gente perdeu umas Olimpíadas pra ele, né? Perdeu umas Olimpíadas há 12 anos atrás. Exatamente, 12 anos atrás. Ficamos com a prata, que foi uma prata dolorida ali, né? Um pouco. Neymar. Foi, assim, foi um grande jogo, né, cara? Aquele jogo em Londres. O Brasil saiu perdendo muito rápido, né? Sim, aí depois teve que correr atrás, e aí o psicológico mexe pra caramba. Então, se você for pensar nos dois próximos amistosos, ele tem um porquê. Não são a mesma prateleira que tá a Inglaterra e a Espanha? Não são. Mas... E também tá abaixo da Colômbia, por exemplo, que vai estar no nosso grupo e que vai estar abaixo da Colômbia ali na Copa América, né? Que você tá querendo dizer. Na Copa América. Mas é quando você fala que são os dois adversários da América do Norte, são os dois principais, né? Sim. O Canadá vem melhorando também, mas compara, né? Historicamente, nem no momento. Estados Unidos agora, nos últimos dias foi só passeio na Copa do Mundo. Sim, o Canadá depois também de muito tempo, né? Tinha esse em 86 e voltou em 22. Se isso daí foi muito tempo, a Inglaterra, País de Gales, tadinho, né? Era 58. País de Gales foi 58 para 22, né? Mas, bem, assim, pensando no nível de adversário, e a gente não conseguiria fazer outros jogos com futebol europeu porque vai estar na pré-euro. Então eles também então acaba sendo um desafio bom. Eu acho que foi uma escolha boa. É melhor jogar com os Estados Unidos e com o México do que jogar com a Bolívia de novo. Com todo respeito também, jogar com Guiné-Bissau, jogar com Gana. Sabe? Eu acho que assim, são jogos... É sempre bom assistir a seleção brasileira. Mas, cara, é sempre bom ter bons oponentes ali do outro lado, né? E quando você para e pensa Estados Unidos e México, eu prefiro Estados Unidos e México do que jogar contra a Tunísia. Contra a Tunísia, pô. Exato. E quando a gente tá falando, que nem o Biel deu um exemplo bom, o País de Gales, eu falei aqui do Canadá. Pô, aí você pega lá San Marino, que tá desde 2004 sem uma vitória. Eles arrumaram um amistoso com o mesmo time, São Tomé e Príncipe, ou São Cristóvão e Neves, alguma coisa. São Cristóvão e Neves. Eles conseguiram perder o primeiro jogo. E perdeu de virada. Começou, fez um gol, não sei o quê. Aí foi lá, Imagina torcer pra San Marino. Imagina, cara, torcer pra San Marino. Deve ser. E tem um cara no TikTok que eu vejo, ele torce
torce pra San Marino, ele é brasileiro, mas assim, ele acompanha os jogos de San Marino torcendo, porque sabe que não vai ganhar, né? Ele acompanha por zoeira. Vou dar uma dica, ó, San Marino. Chama o Vaticano pra jogar, que é a única chance O Papa vai ganhar, hein? Boa. Vaticano é uma boa, JP. Mas ó, a gente tá falando de negócio, eu vou trazer um contraponto aqui pra gente, pensando aqui enquanto você estava falando. Há anos atrás, assim, em 2021, a gente falasse assim, Brasil e Marrocos. O que vocês iam achar? Brasil e Marrocos. 2 anos? 2021 antes da Copa, né? Não, antes da Copa fraco. ainda. Fraco. Aí agora, se a gente fosse Tá Brasil, bom. Marrocos, Que nem foi aquele Brasil e Marrocos depois da Copa, com o Ramon. Exatamente. Eu achei fraco o jogo. O jogo foi bem chato. Mas o time de Marrocos, ele cresceu absurdamente depois. Em um ano. Exato. Tipo assim, se você falasse antes de 2021, então... Não, se você falasse em novembro de 2022 e falasse em janeiro de 2023, o pessoal já ia ter discrepância. Você lembra o grupo do Marrocos na Copa? Eu lembro do Canadá. Tá, olha que agora pra nós. Consegue olhar? Olha porque que... assim, ele não era favorito pra passar de fase. Acho que era... Tinha alguém Marrocos, forte. Bélgica, Canadá e... mais Tunísia. Não, Tunísia não foi nem pra Copa. Croácia, Croácia, Canadá Bélgica, e Canadá e... e aí a Croácia acabou caindo pro Brasil, né? Exatamente. Olha isso, tá vendo? Mas então, você olha esse grupo, quem que passaria? Bélgica. E Croácia? Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia. E Você qual, não passaria. desculpa, era... Bélgica, Canadá, Marrocos. Na Canadá a gente já falou. Então, e na minha concepção, antes da Copa, olhando o Canadá vendo a evolução, até imaginava que o Canadá pudesse ser melhor que o Marrocos. Não, todo Antes mundo. da Copa, não, óbvio. mas todo mundo achava. O Marrocos foi a grande. Todo mundo fala que foi a grande surpresa da Copa e eu concordo. Ela meteu 2-0 na Bélgica. Se a gente for recuperar, chegou na o primeiro semifinal. país africano a chegar. Não, e jogando bola, né, cara? Tinha uma coisa... carequinha lá no meio que jogava muita bola. Amrabat, esse mesmo. volante. Isso mesmo. O que eu acho muito estranho é que as seleções africanas ganham sub-17, sub-20, sub-23, tipo assim, com uns países muito nada a ver, tipo Guiné, não ganha, né? Senegal, não sei o que. Não, mas não é nem questão de ser Marrocos, é questão de qualquer país africano ganha ou chega numa final. Togo. Chega numa final, numa semifinal de campeonato sub-23 né? de base. Quando chega no profissional não vem ninguém. Olimpíadas direto. Olimpíadas africanas. Camarões, né? Camarões e contra a Nigéria, né? Perdeu contra a Nigéria Sim. na 96, o Canu. E chega no profissional e cadê? No profissional não vai, né? E aí existe aquela história lá, se tem gato, se não tem gato, né? No processo, isso aí. Mas sempre se fala. E é exatamente isso. E se você pega a seleção, por exemplo, de Marrocos, mesmo se fosse em maio de 23, Hakimi, o Ziyech lá que jogava no Chelsea na época, e o Amrabat nem pensaria, né? Não seria um cara. O Bono lá, o goleiro também, você falaria assim, pô, quem que é esse Bono? O Bono permeou 2 listas aí de melhor do mundo, né? E agora ele tá jogando no Al Hilal, né? É o goleiro. Foi o goleiro também? Ele tá jogando na Arábia, sim. Nem sabia que ele tinha ido pra Arábia, mas faz sentido, né? Só me corrija aí, se você puder olhar, se é o Al Hilal, mas ele tá no futebol árabe. Acho que é. E assim, falando do Marrocos, já que você tocou, me veio uma lembrança que na Copa lá do Catar, quando eu estava lá, eu fui no jogo das quartas de final, né? Marrocos e Portugal. Al Hilal. É o Al Hilal mesmo. E aí é impressionante o fanatismo da torcida marroquina, cara. Nossa, eu acho que assim, o Brasil jogou lá, né? Tanto é que a Copa de 2030 vai ser lá e estão ainda tentando que a final não seja na Espanha e seja em Marrocos, porque eles vão ter 2 estádios, um com 120 mil pessoas e outro com 90, 100. Isso. Portugal já falou, não, eu só vou ter jogo no estádio do Sporting, qual que é o nome? Sporting, José Alvalade. Que é um estádio bem legal. E o estádio do Porto. Então vão ser esses 2 estádios também em é muito Portugal. E vai ter os jogos na Espanha e Marrocos. Mas Marrocos quer ter a final lá, mas eu acho difícil pelo lobby, né? Mas o estádio com 120 mil pessoas, o que a FIFA ia lucrar com isso daí? Nossa, imagina, 120 mil no estádio. E mais o quê? 5 milhões vindo... Imagina, tipo... Não, mas... 20 milhões de pessoas vendo na TV. Os estádios lá são 90 mil, já são cheios. Né? Pô, aquele time que... Eu não lembro quem eliminou, acho que foi o Inter ou o Galo. Não, foi o Atlético, foi o Raja Casablanca. Isso, Raja Casablanca. Pô, a torcida foi eleita uma das melhores torcidas da... E eles são super fanáticos. E não é só o Raja, tem o Idá Casablanca, assim, eles têm vários times que a gente não conhece aqui. Que é um futebol
O futebol africano ele é mais desconhecido aqui no brasileiro. Exatamente. Eu tô puxando o negócio de Marrocos, exatamente falando assim, cara, como é que a gente calibra qual o adversário que é importante para a seleção brasileira ou não, né? Porque não tem como saber. E você aí de casa, o que você acha? Tem alguma sugestão? Tem algum nome que a gente não tá lembrando aqui de oponente que seria legal da gente disputar, da gente fazer um bate-pronto? Fala um nome aí que você acha que deveria ser um nome diferente de seleção. Você ou Biel, que vocês acham que deveria ser? Pra gente marcar um jogo? Pra gente marcar. Um amistoso? Um amistoso. Cara, acho que seria interessante a gente também medir força com a Austrália, por exemplo. Um futebol diferente, né, da Oceania. Óbvio que, tecnicamente... Não tem equilíbrio, né? Mas assim... Mas é um futebol diferente, porque você chega na Copa, inevitavelmente você pode cruzar com esses caras ao longo do caminho. Mas é óbvio que se tivesse que escolher, vamos pegar a Alemanha de novo. Sim, eu pegaria, por exemplo, Japão. Também. Japão passou num grupo com Espanha, Alemanha e... Que era o outro? Era Espanha, Alemanha, Japão e mais um. Que era forte também, era um grupo bem forte. Sim. E eu falei era tipo Austrália, o grupo da morte, sim, entre aspas. Eu falei a Austrália porque a Austrália dificultou muito também pra Argentina, né? Sim. Assim, foi 2-1 o jogo e ainda teve um atacante que perdeu um gol. Que de novo, o goleiro lá, o Martínez, pegou uma bola aos 45. Não, o grupo do Japão foi fácil, a gente tá confundindo. Foi Espanha, Alemanha e Costa Rica, né? Chupeta, né? Foi de boa. Nossa, teve um momento que a Costa Rica tava classificando, cara. Não, teve uma aqui. A Espanha tava classificando, a Alemanha tava classificando. Foi, aquele grupo foi mais louco. No último jogo, todos os times tiveram a possibilidade de classificar. Foi, não, entraram na zona de classificação. Todos se classificaram por algum momento durante a última rodada. Esse grupo foi sensacional. Sendo que a Costa Rica perdeu de 7-0 pra Espanha. Nossa, ou foi 7 ou foi 9. Foi uma goleada. Ou foi 7 ou foi 9-0. Acho que Costa Rica ganhou. Não, foi 7, eu acho que você não 7-0? Acho que foi, mas eu olho aqui também. Agora, uma outra coisa pra gente... Então calma aí, a gente tem que marcar um amistoso com a Costa Rica. A gente perdeu de 7 também. É verdade. Mas você sabe um time vai ser a estreia da Copa América. Então já tá marcado. Já tem a marcação. Ó, vamos só falar uma coisa, cara. Que sabe um time que eu traria? Coreia do Sul, cara. Eu sei que a gente jogou, né? Mas assim... o Coreia do Sul é um time que acho que tem jogadores, assim, que daria. E tem o time também lá não é o do Sané, é o outro. Que tem vários africanos também que estão bem. Eu não sei se é Costa do Marfim atualmente. Atual campeã, né? Atual campeã, Costa do Marfim. Eu pegaria a Costa do Marfim e Coreia do Sul no amistoso, assim. Acharia legal. De novo, estamos falando aqui porque não tem a janela da Eurocopa. Porque senão poderia ser uma Holanda, uma Alemanha. A Alemanha não vai querer jogar com a gente amistoso. Eu não sei se a Turquia classificou para a Eurocopa, mas eu gostaria de pegar a Turquia. Tem um tempo tem um tempo que a gente não joga, ver como é que tá como é que é o nome? A safra, né? Né? Como que estão os jogadores atualmente. Acho que a Turquia, a última Copa foi de 2002, né? Se eu não estiver enganado. Então, Espanha 7, Costa Rica 0, tá? Foi isso mesmo. 7-0. Foi 7-0. E ela quase classificou. Teve um golaço do louco, Gabi que recebeu a bola. Foi quase. Isso foi a estreia, né? Foi o primeiro jogo. Imagina, o primeiro jogo da Copa você toma 7-0, chega no terceiro, você tem um momento que você tá classificando porque você tá ganhando da Alemanha. Exatamente, já tava ganhando da Alemanha. A Alemanha conseguiu engatar lá um monte de gol, né, cara? Muito louco aquilo. E aí, o que aconteceu? A Alemanha não classificou, né? A Alemanha ficou por último? A Alemanha... Não. Ficou a Costa Rica, A Costa Rica foi o último pela saldo de gol. né? Deve ter sido, né? Não, dá pra ver aqui, ó. Classificação aqui, ó. Exatamente isso. Foi Japão e Espanha, Japão primeiro, e aí Alemanha e Costa Rica. Que a Croácia passou em segundo, cruzou com o Japão, passou e pegou o Brasil. E o Japão e Croácia foi nos pênaltis, né? Fatídico, né? Cara, e eu tava vendo aquele jogo contra... 3, né? Antes do jogo contra a Coreia do Sul, eu tava lá com os meus amigos assistindo o jogo Japão e Croácia, a gente torcendo pro Japão, aí foi lá um tal de Endo. Eu lembro que eu acho que ele errou o pênalti. E o goleiro da Croácia pegou muito. Mas, ó, então... Pra gente ver, dá a sua sugestão aí de nome, de quem que vocês trariam pra fazer um amistoso lá, que a gente vai escrever pra CBF, pra CBF escutar a gente e trazer algum amistoso legal. Mas assim, levando em consideração o estilo de jogo do Dorival, como ele joga e pegar esse tipo de seleção, acho que vai ser um jogo bem bom pro Brasil. O Brasil vai jogar muito bem, porque pegar esse tipo de seleção que é, entre aspas, difícil... e que tenta sempre apertar, não é aquela seleção que joga recuada e joga no contra-ataque. Essas sempre tiveram a fama de apertar, apertar. Jogar, de abrir o jogo, né? O tipo do Dorival vai cair como uma luva nesse tipo de jogo. Vai ser ótimo testar. Eu acho que tem que fazer os dois testes, da seleção muito fechada
e da seleção que joga de aberta, assim, porque eu acredito que vai funcionar bem pra caramba pra E gente. só pra fechar, quando você fala do Japão, eles correram 2 vezes do Brasil, né? Nos últimos tempos. Em 18 perderam de virada da Bélgica. Foi, e aí perderam também, estavam ganhando, né? Acabou levando pros pênaltis contra a Croácia. O Brasil pegaria o Japão numa quarta de final em 18 e depois em 22. Acabou não pegando e acabou sendo eliminado. Tá aí, a história duas. poderia ter sido diferente, hein? Pra nós. Então, Pra vocês não. o Japão não. tá devendo esse jogo pra gente. Pô, Japão, vamos lá, cara, ajuda a gente aí. Mas vamos lá. E aí, assim, então a gente tá falando, dia 8/6 é o próximo jogo, anota aí na agenda, nós vamos tentar fazer um ao vivão. A gente vai estar no estádio. Gostei. Não, Eu gostaria. Gostei, essa eu também gostaria. Aí, patrocinadores, Pô, venham. patrocinadores, ajuda a gente. Vamos. Chama aí, Biel. Chama aí. Vem. É isso aí. E aí, Temos 8/6 e 12/6. E aí depois entra a fase de Copa América. Depois, aí a gente começa, né? Vamos só falando aqui dos primeiros jogos. Costa Rica, Paraguai, Colômbia. Primeira fase. Primeira fase. E aí, se passar, Isso, se aí Deus tem mais quiser, 3 vai jogos. passando, vamos ter mais 3 jogos ali. Depois tem os jogos das eliminatórias, e aí segue a vida nesse processo aqui. Expectativas da gente ficar tanto tempo sem a seleção, 2 meses, a gente já falou um pouco, que vai ser chato, mas que tem os times agora para jogar e tudo mais. Mas e para a Copa América? Como é que tá a nossa... A gente já falou um pouco em outros episódios, mas agora que a gente já tá mais próximo um pouco, o que a gente vê com a esperança aí do Dorival, do que ele tem... Agora que o Dorival veio, acho que vai ser campeão. Mudou a opinião assim, Biel? Ele preveu o sim. desastre contra a Inglaterra, Nossa. contra a Espanha. Depois de falar assim que a gente ia ser goleado, mudou um pouco aí essa expectativa, Biel? O que Sim. você acha, então? É porque o estilo do Dorival eu não acompanhei muito, né? Eu nunca assisti muito o jogo do Flamengo e do São Paulo, assim, eu assisti um ou outro, mas não deu pra eu entender exatamente como que o Dorival joga. Mas no jogo contra a Inglaterra, principalmente, deu pra perceber exatamente como que ele joga. Que é toque de bola rápido, perto, e quando precisar vira o jogo. Então é esse tipo de jogo e é o arroz e feijão simples. E a coisa que ele mais precisa é jogador que passa bem e que é o que a gente mais tem. Então... eu acho que deu uma melhorada, deu uma engrenada. Se a gente... Voltou pra fazer o básico, que a gente já falou disso, Sim. né? Num dos outros episódios aí. E se a gente ganhar México e Estados Unidos, dá pra... Moral, né? Dá moral pra fazer. Dá moral pra pegar aí. Eu gostei. E eu sempre tava na expectativa da gente ser campeão da Copa América e E empolguei. infelizmente seria outro título sem o Neymar. Sim, ele não volta antes. Ele não volta pra Isso Copa também pode ser um tempo pra gente falar daqui a alguns minutinhos, mas JP, e você, Copa América, expectativas aí dentro desse contexto, puxando o gancho aí do Biel também. Legal. Eu, falando assim, na minha concepção, cara, Copa América, eu acho que a gente deveria papar, até porque tá todo mundo falando da Argentina, campeã da Copa América. É foda. Campeão da Copa América, da Copa campeão da Mundo. Copa do Mundo E campeão da Copa América e campeão... nossa, ficou... Vamos tirar, vamos sair dessa vitrola e passar pra gente. Campeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo. Mas vai lá, Vitor. Perfeito, concordo. Eu também sou dessa vibe, né? De ser campeão, da gente conseguir esse título de Copa América. Mas acho que mais importante do que isso é exatamente os pontos que o Biel trouxe, a forma como o Dorival está organizando o time brasileiro para a gente poder ter a expectativa de volta de vitórias e de conseguir grandes resultados, né? Então, assim, a Copa América eu acho que vai ser importante na formação para a gente conseguir melhorar depois também nas eliminatórias. A gente está em 6º lugar, tá embolado, óbvio, eu tô falando que tá em 6º, mas tá todo mundo junto ali, né? Mas, assim, que eu acho que precisa. Então, esse equilíbrio que o Dorival trouxe pro time, pra seleção, eu acho que vai fazer com que a gente sonhe alto e que, de fato, num grupo que tem Costa Rica, Colômbia e Paraguai, eu acho que a obrigação é passar. Tem que sonhar. Brasil e Colômbia. Sim. E aí depois a gente cruza com um grupo que pode vir Estados Unidos ou Uruguai. Então, assim, qualquer um dos dois. Pô, a gente perdeu do Uruguai no Uruguai agora, no ano passado, de 2-0. Neymar lesionou. Mas foi um resultado atípico. Sim. Quantos anos que a gente não perdia do Uruguai? Nossa, eram 20 anos, a gente falou disso aqui também. Então, sim, dá pro Brasil chegar, triste, né? Dá pra acreditar. E, cara, na moral, a Argentina, quando chega muito badalada, não consegue passar. Vai passar da primeira fase? Vai. Mas depois vai pegar umas quartas de final com México, uma semifinal, e não vai chegar com o Brasil na final. Eles correm também. Eles correm muito.
E assim, falando dos hermanos ali, né? Sim, assim, cara, e esse ano fazem 20 anos que a gente ganhou da Argentina no Peru, gol do Didico no final, no último. Senhora, Cara, até hoje os caras choram por causa desse Até jogo. hoje. Nossa, teve um jogo, eu acho, um jogo de celebridade, né? Jogo de ex-jogadores também. Jogo de final de ano. Aí tava lá se eu não me engano, era o D'Alessandro, O D'Alessandro, o Sorin. ele tava nesse jogo. O Sorin e mais um, eu esqueci o outro jogador. Pô, aquele chute, falando com o Adriano. Pô, aquele chute que você acertou, perdeu no nosso título. Porque assim, foi aquele gol que levou o Brasil pros pênaltis e fez o Brasil ganhar. Não, aquele gol foi um gol... Nossa, aquele jogo foi um jogaço, né, cara? A gente podia falar só desse jogo. E ele deu até uma entrevista. Ele deu até uma entrevista falando assim... eu nem sei como é que eu chutei aquela bola. Se eu vi ela caindo na minha frente, falei, vou chutar. Ele deu um chute. Ele puxa ela assim de uma forma muito louca. Ele abre o braço que assim, se tiver alguém já é pra pegar, porque tava acabando. E ele deu o chute, ele deu um chute de uma forma, ele falou, só vou chutar forte, não sei nem pra onde que eu vou chutar. Aí ele viu a bola indo no ângulo. Boa, perfeito. Tem 2 jogos que eu acho que vale episódio. Esse e o da Copa das Confederações, lá dos 20 passos lá. Que foi o jogo, acho que o Brasil e a Argentina, que o Brasil mais colocou eles na roda foi esse, né? Aquele jogo teve 2 jogos. Não sei se você vai lembrar, Bel, porque foi 2009, né? Nascer, né? 2005. Foi 2005. Foi de 2005. Foi na final de 2005. Desculpa, eu tava pensando em 2009. Foi na final de 2005. Foi antes de você. É esse jogo, Biel, vale e dá pra você ver e pra você trazer as suas impressões. Acho que vai ser legal de montar um episódio assim. Também teve um que foi que eu vejo melhores momentos Brasil e Argentina no Beira-Rio. Eu não sei o ano. Sim. Foi 3-1, eu acho, o Brasil, 3-0. Pô, o Ronaldo. Foi do Mineirão, né? Não, teve um no Beira-Rio. Também é maravilhoso. Que foi o Ronaldinho, o Ronaldo e o Rivaldo jogando. Eliminatórias pra Copa de 2002. Isso é animal. Esse jogo também foi incrível, cara. Esse do Mineirão, Brasil, que o Ronaldinho fez 3 gols, cara, pra mim foi incrível. Lança uma enquete aí pro nosso amigo, se ele prefere que a gente faça uma... Qual jogo que a gente prefere? Porque esse ano a gente tem 2 comemorações, né? Os 20 anos dessa Copa América e os 30 anos do Tetra. Decide aí. Quem sabe? Fala aí, pessoal. Ó, fazendo uma enquete, a gente vai colocar aí pra vocês. Coloca aí. O que vocês preferem? Um jogo da Copa de 94 pra gente fazer a análise? Esse jogo da Copa América? Ou os dois, né? Os dois. Esse da Copa das Confederações entrando de rebarba, porque ele foi um jogo sensacional com laterais. Esse jogo foi quase perfeito, assim. Acho que eu falaria que foi um dos jogos mais perfeitos que eu assisti jogando. Coloca aí pra gente. Boa, JP, gostei. Coloca aí pra gente. Qual jogo que vocês acham que valeria a pena? Quero ver, queremos ler aí e ouvir vocês. Mas o que fez o Brasil não ganhar a Copa em 2006 foi isso. Campeão das Copas das Confederações não é campeão da Copa. Sim, tudo bem. Aí pode ser. Mas, assim, acho que foram outras coisas, viu, Bel? Porque eu vou te falar, aquele time de 2006... Dizem que se não parasse na Suíça, talvez podia ser diferente, mas ninguém sabe, né? O se não ganha jogo. Não existe no futebol. E igual a gente tava falando, né? Hermanos aí, cara, gente, obrigado aí por tudo, mas, cara, a diversidade... Vocês são grandes adversários pra gente. Pra mim, o maior jogo do mundo é Brasil e Argentina. Inclusive, camisa, né? Vou falar um pouco de camisa. Camisa nova da seleção argentina. Mas assim, de beleza. E falar uma coisa... Realmente a Argentina é a melhor seleção do mundo, porque o freguês sempre tá certo, né? A gente nunca pode questionar o freguês. O freguês sempre tem razão. E é o freguês sempre tem razão. Mas a camisa tá linda. E falando de camisa também, essa camisa aqui é da linha nova. É a camisa de goleiro, que também de perto fica muito legal. Ficou bem legal. A gente gostou muito também. Então, animal, estamos mudando um pouco as impressões aí pra fazer isso. É isso aí, irmãos. Camisa linda, mas que fique só na camisa. Que o futebol decline aí pra gente ganhar e pra gente ser campeão aí como o Brasil. E vamos lá, né? Agora um tema interessante só pra gente dar o gancho final aí desse processo, desse ano que a gente tá vivendo. Neymar, galera. Neymar, o Biel falou aí um pouco. E a gente, possivelmente, é um ano... sem Neymar, né? Porque a previsão, setembro? Antes de setembro, acho que é agosto, julho, agosto, é depois da Copa América. Copa América. Fora, já tá fora. A gente vai ganhar, então. A gente vai ganhar mais uma Copa América. Sem o Neymar. Sem Neymar. Uma pena, né? Não, isso e é assim, uma pena, né? A gente olha pro passado, aquela Copa América que a gente ganhou sem ele foi... Os protagonistas não eram muito... Sim, não eram os melhores protagonistas. A gente até olha pro Vinícius Júnior, Rodrigo, eu acho que se essa seleção ganhar, vai ser melhor do que a outra seleção de 2019 ter ganho. Porque assim,
Pensa que a gente tem o Cebolinha como craque do campeonato. Aí Perfeito. o artilheiro era tipo... Nada criticando o Gabriel Jesus, né? Mas, pô, o cara falar que o forte dele não é fazer gol e ele era o 9 daquela seleção. Então é muito difícil, entendeu? O nosso capitão já não tem muita moral nos tempos atuais. Eu até concordo. Eu até não quero nem citar o nome dele, porque ele não é uma pessoa de boa índole. Não vou citar o nome dele, mas assim... Não sei o que você tá falando, ele foi o capitão daquela seleção, foi um dos protagonistas. Não, o Daniel Alves, ele tem história na seleção, sim, mas obviamente a gente não quer... Não quero tocar muito no assunto. 2019 era ele o capitão? Sim. Não era o Thiago Silva, não? Não. Foi o Daniel, ele foi eleito o melhor jogador. Não, eu lembro disso. E ele era o capitão, ele que levantou a taça, né? Mas é um nome que realmente não faz sentido nenhum a gente explorar aqui. Mas boa, Biel, você. Assim, só os que eu achei que era o Thiago Silva, por isso que eu tava falando. Eu tava achando que era o Thiago Silva. Não. Por isso que eu fui perguntar. Mas assim, os protagonistas não eram dos melhores. Agora deu uma melhorada. Vinícius Júnior, tem Rodrigo, tem João Gomes, tem um time melhor, assim. A estrutura tá melhor, isso. Você disse, né? Não, e assim, eu acho que aí, JP, pegando o que o Biel tá falando, seria uma segunda janela sem o Neymar dentro da Copa América, né? Vai ser, né? Seria não. Vai ser uma segunda janela. E até nas Olimpíadas, se a gente tivesse classificado, também seria sem o Neymar aí dentro. E aí, o que você acha, JP, que a gente pode pensar em termos de Neymar para a seleção brasileira? Tá. Vamos lá, fala um pouquinho aí dessa representatividade que a gente tanto fala aqui, porque todo mundo... Não é mistério para ninguém que a gente é fã do Neymar. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Até pegando o gancho do Gabriel, quando ele cita 2019, né, que a gente fala, a gente foi campeão sem o Neymar. Mas pouca gente fala e pouca gente lembra que naquela campanha a gente empatou 0-0 com a Venezuela na Fonte Nova. Foi um jogo horroroso. Foi feio, um jogo mesmo, péssimo. Nossa. Aí depois, nas quartas de final, a gente foi pegar o Paraguai em Porto Alegre, que eu estava lá, inclusive. Outro 0-0 horroroso. O Brasil, o próprio capitão, ele meteu uma bola na trave, uma falta. Foi assim o lance talvez mais agudo do jogo. E aí nos pênaltis a gente também não foi tão fácil. Acho que era o Gato Fernandes que era o goleiro do Paraguai. Gatito, né? Gato Fernandes é o pai. É o Gatito. Ele é um bom pegador de pênalti, né? Então assim, foi um jogo difícil, cara. Foi. Então assim, o Brasil quase não passou. Aí na semifinal o Brasil jogou bem. Mas assim, a Argentina reclama, e com um pouco de razão, que teve alguns lances ali que o juiz acabou favorecendo o Brasil. E futebol... diz que tudo começou a raiva maior deles ali daquele jogo. Exatamente. Então ali talvez muitos falam, a Argentina começou a ganhar a Copa de 22 na Copa América de 21. Mas talvez seja de 2019. Exato, porque eles queriam uma revanche, eles conseguiram ganhar. Um jogo que o Brasil jogou melhor, né? Mas aquele jogo também é fatídico. E esse é um outro jogo, aí a gente fala de 21, que o Neymar também jogou muito bem. Nossa, naquele jogo de 2021, o Neymar esculachou a Argentina e apanhou muito. Senhora. Teve um lance que vieram dois no carrinho, assim, ó. Teve uma época, acho que foi nesse jogo que teve uma análise que ele apanhou, acho que nos 8 cantos do campo. O cara mostrou, ele apanhou em todos os lugares do campo. Assim, ele tava querendo o título, ele sabia que era a chance dele. Infelizmente não veio, mas cara, se a gente olhar como o Dorival sempre falou e fala nas entrevistas que a lista de jogadores é entre 50 e 60, com certeza uma vaga, talvez a principal, é a do Neymar. Mas hoje eu já entendo que ele não pode e não deve ser mais o protagonista. A gente está montando um time que está jogando sem o Neymar e que já está jogando de uma forma autoral no trabalho do Dorival, mas que o Neymar ainda pode ser... Mantém assim do Dorival. Exato, que o Neymar ainda pode ser o Coringa, ele pode servir e ele pode ser blindado para poder chegar lá na cereja do bolo em 26 como o cara, porque ele vai ter... ele teve 3 oportunidades de ser campeão pela seleção em Copa do Mundo, ele não conseguiu. E aí... Tem aquele repasse da independentemente de... Em 14 ele teve uma lesão séria durante a Copa, em 18 ele chegou lesionado, em 22 ele conseguiu se lesionar e voltou a jogar. Voltou a jogar, então fez um gol
antológico Antológico. contra a Croácia. Então, assim, cara, não dá pra descartar o cara, é impossível. Os números dele não dá. Os números dele não dá, né? E até pegando o gancho pra passar, Biel, olha só, e até queria ouvir você, Biel, de novo, a geração, né, nova, que pensa um pouco aí, agora com 14 anos, né, Biel? Já muda bem. E aí, com essa história... 14 já é adolescente. Já muda. E aí, agora a gente imaginando o Neymar. O Neymar voltar pra essa seleção, não voltar como protagonista, eu penso até mais. Eu penso que assim, o cara voltando sem o peso de ser o cara que é o protagonista e de ter pessoas jogando pra ele ficar ali mais, cara, igual aconteceu, por exemplo, pro Ronaldinho no Galo e tantos outros no Júnior lá em 92, vamos correr por eles. Vamos correr por esse cara para deixar a genialidade dele igual o Messi. E exatamente, o Messi, ótimo. Todo mundo correu pelo Messi. Todo mundo correu pelo Messi. Por que não? E deixou a estrela do Messi brilhar. Eu queria te ouvir nisso. O que você acha disso? Porque eu acho que, assim, pra mim, só tem uma chance do Neymar voltar e ele fazer o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer. É ele ser esse cara que tem os outros correndo. O que você pensa aí? O que acontece com o Neymar em 14 correu por todo mundo. Agora é hora de todo mundo correr pelo Neymar. O Neymar, e deixar a genialidade dele. Isso. O Neymar não vai ser o protagonista de, tipo, toda a bola joga no Neymar e deixa ele resolver, que nem em 14. Que era a mesma coisa com o Messi. Vamos fazer assim, o Neymar tá lá pela gente. O Neymar tá porque ele quer. Porque se fosse muito bem, o Neymar podia já estar aposentado. Então, já que o Neymar tá aqui, vamos aproveitar e correr por ele, igual fizeram com o Messi. Porque fizeram de um jeito que o Messi era o protagonista, mas não era o protagonista. Todas as bolas não paravam no pé do Messi. A bola passava por ele, mas a bola não parava nele, o Messi tinha que sair driblando igual ele fazia em anos passados. Tem um lance controlando, muito legal, que ele vem pra pegar a bola, e aí, tanto que ele não era o protagonista, que os caras vão pro como é que é o nome o louro lá? O Depou. Ele pega o Depou, aí os caras vão atrás do Depou e atrás do McAllister. E aí na hora que eles vão, o Messi fica sozinho e recebe a bola que faz exatamente o lance do gol. Porque ele ficou sozinho. Porque os caras, exatamente o que você tá falando. Ele é o protagonista, mas o que o time fez? O time correu e fez o Messi ser parte de uma coisa importante. Então o Messi é genial, tem que falar, né? Genial, dos mais geniais aí que a gente viu jogar. Mas pra mim, se a gente fizesse isso pelo Neymar, cara, eu acho que o Neymar faria por nós coisas que a gente nem imagina, porque ele é muito fora da caixa, cara. Sim. Assim, não tem o que falar do Neymar em termos de qualidade. Se a gente tirar essa genialidade, então você concorda com isso, né, Biel? E você, na sua visão, é o cara mesmo que a gente tem que ter aí. Assim, pra mim ele tem que ser o foco, ele tem que ser o foco dos holofotes, mas toda a bola não tem que parar nele. É a mesma coisa com o Messi. O Messi era o foco dos holofotes da Copa de 2022, mas ele não era o protagonista. Deu pra perceber que no campo o Messi não era aquele cara que era o protagonista como o Cristiano Ronaldo ainda é em Portugal. Toda a bola tem que passar por ele. Porque ele é tipo o dono da seleção. Isso. Exato. Tem que botar a seleção nas costas e sair jogando. O que você acha, JP? Faz sentido esse desenho que a gente tá falando aqui? Eu acho que você concorda, mas fala um pouco aí também. Cristiano Ronaldo, ele foi tão dono do time que ele brigou com o técnico e ficou no banco, né, em 2 jogos na Copa. Né? Então ali você vê que também tem um problema um pouquinho extra-campo, né? Mas o Neymar, cara, eu acho que assim, tudo que ele aprendeu ao longo aí desses quase 20 anos de carreira, né? Sim. Porque ele é profissional, na verdade, desde os 10, 12 anos, né? Que ele já tem o salário de popstar, né? Astronômico e tudo mais. Então ele já tem as responsabilidades. O Neymar com certeza já era milionário aos 16. Sim, então ele já sabia, né? Então, como que as coisas deveriam acontecer e tudo mais. Eu acho que o Brasil se desenhando e a gente conseguindo encaixar ele como uma peça que falta no quebra-cabeça, a seleção muda de patamar. E a gente também aqui, como a gente fala sempre de torcedor para torcedor na nossa visão, a gente não se contamina aqui, nós três, da visão que a gente vê, principalmente da crônica, que bate no Neymar, mas bate com vontade, né? Bate muito. Porque eu acho que ali, eu como torcedor, eu gosto do jogador. E não me interessa o que ele faz fora de campo, o que ele tem de bens materiais. Cara, o cara trabalhou e conquistou. Perfeito. E tá tudo bem. Agora a gente vê ali que se é justo o tamanho que ele ganha ou não. Tem muito ex-jogador ali que gosta de dar opinião e gosta de bater no cara de uma forma desproporcional. Então, assim... Aqui não é. Aqui a gente não vai ouvir isso. Primeiro porque a gente é fã do Neymar.
E a gente é fã do futebol do Neymar, de novo. Futebol, nós estamos falando de futebol. Sim. A bola que o cara Dentro do joga. campo. Dentro do campo, o cara é fenômeno, assim, dentro, assim. Não, fenômeno só tem um, né? Mas ele, assim, ele é fenomenal, vamos falar assim. Ele é um cara que joga muita bola e tem um potencial muito grande aí pela frente. Sempre teve e ainda tem. Acho que ainda é o cara que, se a gente conseguir modelar o time para fazer. Então, assim, direto, vocês vão ver aqui no Sou Canarinho, que é sempre bem falado pelo JP, de torcedor para torcedor, a gente falando de quem a gente acredita, da nossa opinião sobre o cara que a gente acha o principal jogador dessa era da seleção brasileira. E para você, Neymar é um cara que ainda tem espaço e que deveria fazer parte da seleção? Ou vocês já acham que não é um cara que deve estar na lista assim que voltar e assim que funar? Como a gente sempre diz, Neymar é assunto para episódio sozinho para falar. E tudo que é bom dura pouco. A gente está chegando aqui ao final de mais um episódio que foi sensacional, hein, JP? O que você acha? Obrigado aí, cara. Foi show, hein, bicho? Manda Bom bala. demais. Acho que hoje a gente se acalorou aqui, porque o assunto, quando a gente gosta, né, a gente sente pulsar, né, dentro do nosso corpo e tudo mais. Então, é muito legal a gente trazer essa visão do futuro da seleção, pensando no que acabou de acontecer agora, essa última data FIFA, e a gente também falar de um cara que a gente sabe que ainda a gente tem esperança que ele possa ajudar o Brasil a chegar a mais um título mundial, né? E que ele acho que é peça-chave pra Exato. gente conseguir fazer isso. Valeu, JP. E você, Biel? O que você acha aí pra terminar aí? Considerações finais? Pô, sempre fico feliz, né, de fazer episódio aqui com vocês, mas o tema da gente ter tocado muito no Neymar, de colocar ele como protagonista, mas não como o cara Centralizado. central, né, o cara, a raiz de tudo, que tem que segurar todo mundo, é um tema que a gente realmente tem que tocar e a gente até tem que se aprofundar mais. Sim, concordo. E é isso, passar mais uma Copa América sem ele é ruim, mas vida que segue. Boa recuperação aí pra você, Neymar. E é isso, feliz aqui de participar, obrigado aí. Beijo pra minha família aí, que tá em casa. É isso, valeu. Boa. JP, manda um beijo aí pra galera também, Quero cara. mandar um beijo, um abraço aí pra minha família aí, os meus amigos, o pessoal aí do Podspace, DJ, Hoover, tamo junto, vamos por mais aí. É isso. Sempre bom estar aqui com vocês. Sou Canarinha de torcedor para torcedor. A gente aqui tá apaixonado de falar sobre esse tema. Foi um dia sensacional. Neymar, melhoras aí. Volta com tudo, cara, porque tem muito espaço e a Copa de 2026 a gente precisa de você. Vamos nessa. Beijo para minha família também. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos juntos.